Olá, meus alunos do sexto ano da tarde, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para passar algumas informações importantes para vocês. No vídeo anterior, nós demos fim ao nosso livro 1, né? Filosofia são apenas 2 capítulos, então o nosso segundo capítulo chegou ao fim. E nesse segundo capítulo nós falávamos dos filósofos pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates. E também falamos dos filósofos monistas e dos filósofos pluralistas. Os monistas, como eu expliquei bem, são aqueles que acreditam que apenas um elemento é a explicação para tudo que existe. E os pluralistas, que vem de plural, mais de um, diz que a explicação de todas as coisas não se baseia apenas em um elemento, e sim mais de um. Eu dei alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o Tales de Mileto, ele acredita que a água é o elemento primordial para a explicação de todas as coisas. Já eu dei exemplos de outros filósofos que são pluralistas, que acreditam que até os 4 elementos podem, explicar todas as coisas. Bom, como nosso volume 1 foi encerrado na última videoaula, e lá no finalzinho dela eu passei alguns exercícios para vocês, hoje nada mais justo do que a gente comentar, a correção desses exercícios. Na verdade, lá na biblioteca digital do aplicativo Tule, tem todo o gabarito das páginas que foram passadas para vocês realizarem, que era da página 414 e até a página 423. Eram muitos exercícios, uma bateria de exercícios, Mas acredito eu que vocês prestando bastante atenção aqui nessa videoaula de hoje, vai ficar mais fácil de vocês assimilarem, essa correção. Bom, eu tô com o meu caderno aqui, aonde eu tenho algumas anotações importantes para passar para vocês. E eu acredito que também seja importante vocês anotarem, tá? Por exemplo, na página 414, tinha um exercício que falava sobre o surgimento da filosofia. E aí eles perguntavam na letra A se realmente a filosofia surgiu na Grécia Antiga. E aí é só a gente lembrar, bom, se filosofar é o ato de pensar, então será que só mesmo na Grécia Antiga é que surge a filosofia? Provavelmente não, porque antes da Grécia Antiga, povos orientais da antiguidade, como por exemplo a China, nós já tínhamos pensadores. Então, podemos dizer que a filosofia já existia naquela época. E aí, na letra B dessa mesma página, da 414, eles pedem então para a gente diferenciar isso. Mas qual é a diferença então da filosofia na antiguidade ocidental, que é lá na Grécia, por exemplo, da oriental, como aquela lá da China, da Índia, antiga? Então, é fácil a gente diferenciar isso. Na antiguidade oriental, a explicação, filosófica, ela era baseada num pensamento mitológico. Eles acreditavam nos mitos, na mitologia. Já no mundo ocidental, quando veio surgir oficialmente a filosofia lá na Grécia Antiga, com os filósofos, baseados nas ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles, que ficaram conhecidos assim mundialmente na área da filosofia, no Ocidente, a filosofia ela se baseia num pensamento racional. Então a diferença é justamente essa. Nos povos orientais, o pensamento que norteia a filosofia é o pensamento mitológico. E no mundo ocidental,
o que veio nortear a filosofia era o pensamento racional. Então, isso aí a gente já responde, né, a letra A e a letra B da nossa atividade da página 414, ok? Bom, vamos adiante. Na página 415, tinha uma atividade para vocês interpretarem um texto que aparecia lá do livro para vocês. E aí eles pedem para a gente destacar a ideia de Tales de Mileto, a ideia dele, né? Então, essa ideia, ela fala o quê? No que Tales de Mileto, que é um filósofo monista, ele acredita? Ele acredita que a água é o elemento principal para explicar todas as coisas. Então essa era a letra A, tá? Na letra B, eles perguntam o que os alunos do texto achavam, né, sobre isso. Que teoria esses alunos levantavam? E na verdade esses alunos acreditavam que o ar e o apeiron eram a explicação para todas as coisas. Vocês lendo o texto, vocês vão verificar que vão aparecer esses dois nomes, né? O ar e apeiron como a explicação de todas as coisas. Então isso era uma leitura que vocês deviam interpretar de acordo com os nossos conhecimentos de filosofia. Isso na página 415. Aí seguia, tinha o número 2. O número 2 dizia, né, perguntava por que as ideias, normalmente elas eram aceitas, né? Isso tá na verdade, na questão 2, na questão 3. Por que Tales aceitava as ideias daqueles alunos? Porque simplesmente ele acredita que o mais importante não é ter um conhecimento fechado, um conhecimento formado, e sim algo que a gente possa exemplificar, explicar, justificar a nossa opinião, por exemplo. Nada que vem pronto, sem que a gente tenha a capacidade, né, de argumentar, de questionar, não é válido, segundo os filósofos. Tá? É importante que a gente reflita, pense, argumente, concorde, discorde, para chegar a um denominador comum e final, ok? Na número 4, perguntava para você, o que você acha do método de Tales? Esse método de aceitar, né, a resposta que ainda não é pronta, que ainda não foi concluída, que ainda não foi definitivamente uma resposta, e aguardar que todos pudessem debater sobre ela, concordar, discordar, refletir, enfim, explicar, justificar. O que você acha disso? Você acha importante a pessoa te ouvir, poder entender o que você pensa a respeito de um assunto, ou de uma atividade, ou de um plano para a vida? Isso é importante para você? É importante você ter voz, você ter o momento para você se explicar, para você ser ouvido? Então a número 4 era uma questão totalmente pessoal, para você dizer se concorda ou não com a ideia e com o método que Tales de Mileto usava com os seus alunos, ok? Então isso foi a página 415, tá? Seguindo, a gente tinha as atividades no final do capítulo. Essas atividades, elas eram da página 421 e iam até a página 423, tá, turma? Então eram essas 3 paginazinhas. Logo no número 1 era um verdadeiro falso, lá no gabarito da biblioteca digital do aplicativo Tule. Vocês podem conferir, caso aqui fique um pouco, né, rápido para vocês anotarem tudo. Vocês podem pausar o vídeo, mas também tem a biblioteca digital que já está com o gabarito lá para vocês, tá bom? Então vamos lá. A número 1 era um verdadeiro falso. E aí a primeira opção, a primeira afirmativa, ela era falsa, a segunda e a terceira eram verdadeiras e a última era falsa. Então ficou F, V, V, F, ok? Falsa, verdadeira, verdadeira, falsa.
A número 2, vocês tinham uma frase para completar. Essa frase, ela também precisava ser completada para que ela tivesse sentido. E aí, nessa frase, a primeira palavra que vocês deveriam usar é pré-socráticos. A segunda era filósofos da natureza. A terceira, a palavra era razão. A quarta, a palavrinha era mitos. A quinta palavra para completar era mundo. A sexta palavra era deuses. E a última era natureza. Completando todas essas palavras, vocês formavam uma frase que faz sentido para o nosso aprendizado de filosofia. Seguindo, vinha o número 3, que é para você diferenciar o filósofo que é monista do filósofo que é pluralista. Então essa é muito fácil, né? É só vocês reverem a última videoaula e também essa que eu já falei para vocês, a diferença entre monista e pluralista. Sempre lembrando, mono vem de um, plural, mais de um, né? 2 ou mais. Então, é só seguir esse raciocínio que eu tenho certeza que vocês conseguiram resolver essa questão número 3 com sucesso. A questão número 4 era para completar um quadro. E aí a gente tinha o nome dos filósofos e ao lado tinha que colocar o elemento que ele usava para explicar todas as coisas, na teoria dele, dentro da teoria dele. Então o primeiro filósofo era Tales. O Tales usa qual elemento? Esse aí, água. Ele usa a água para explicar todas as coisas. O próximo filósofo, na ordem aí, era o Anaximenes. Ele usava o ar como explicação de todas as coisas. Depois dele, a gente tinha o Heráclito. O Heráclito usava o fogo. Depois a gente tinha Empédocles, que ele usava os 4 elementos, ou seja, ele é um filósofo pluralista. E por fim a gente tinha Demócrito, que usavam os átomos para explicar todas as coisas. Então, na ordem, a água, depois o ar, depois o fogo, depois os 4 elementos e, por último, os átomos, ok? Isso de acordo com cada filósofo. Depois, no número 5, a gente tinha também respostas que seguiam uma ordem. A número 1, a palavrinha era razão. A número 2, a palavrinha era pré-socráticos. A número 3, a palavra era natureza. A número 4, a palavra era mitologia. A número 5, a palavra é cosmológico. A 6, origem. A 7, deuses. E a 8, cosmogônico. Então é só seguir, né, que cada numeral se referia a uma palavra que faz sentido aos nossos estudos. Na questão 6, pede para que vocês escrevam um filósofo monista e um filósofo pluralista. Eu aqui no meu gabarito eu usei Tales e usei Empédocles. O Tales de Mileto usava água, então um elemento monista. E o Empédocles usava os 4 elementos. Então, se Empédocles usa os 4 elementos, a gente vai considerá-lo como pluralista. Até aí, ok? Pois é. Na questão 7, você deveria selecionar algumas alternativas. E as corretas que vocês deveriam ter selecionado eram as alternativas B, as alternativas C, a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D. Então é B de bola, C de casa e D de dado, ok? Eram essas alternativas que vocês deveriam ter marcado como corretas. A número 8 é uma resposta pessoal e eu tenho plena certeza que vocês têm competência e conhecimento para respondê-la com sucesso, tá? E a 9, que é a última questão do capítulo, ela pedia para que vocês escolhessem um item e esse item vocês deveriam
explicar através da razão a utilidade dele. Então, era escolher lá dentro de um trecho que eles colocavam para vocês um item e através da razão explicar a importância desse item, né? E colocar aí de forma que atendesse a particularidade de cada um. Também é uma questão pessoal, mas está ligada a um objeto e explicação racional sobre ele. Ok, gente? Então, chegamos ao fim do nosso livro 1. Nós vamos aguardar o início do livro 2. Nosso segundo bimestre está previsto para ter início no dia 20 de abril. E aí nós poderemos dar continuidade aos nossos conteúdos, mas na próxima semana a gente vai voltar a conversar e aí vamos tratar, né, desses assuntos que de repente ficaram alguma dúvida ou surgiu algum questionamento. Através do WhatsApp da escola, vocês podem fazer perguntas, podem me procurar. Aqueles que de repente têm meu contato nas redes sociais, né, no Facebook, no Insta, se quiser chamar lá, professora, me ajuda aqui, ficou isso aqui pendente, eu não estou conseguindo entender. Me chama lá, me pergunta, manda o zap para a escola, que eu gravo um áudio para vocês, eu gravo um mini vídeo para vocês, para a gente esclarecer qualquer dúvida, qualquer dificuldade. Porque nesse momento o mais importante é que a gente fique em casa, que a gente faça, né, toda a higiene necessária para nos manter saudáveis, porque a gente está vivendo um período difícil e que a gente tem que pedir a Deus para que Ele passe logo, para que a nossa rotina volte a existir, que a gente possa se encontrar novamente, dar muitos abraços e comemorar por mais uma vitória, por mais uma luta vencida. Tá bom, meus alunos? Eu tô morrendo de saudade de vocês e em breve eu tenho certeza e acredito naquele lá de cima que tudo vai ficar normal novamente, tá? Um beijo grande, estudem bastante para que a gente possa dar continuidade com sucesso nas aulas, no aprendizado de vocês, no desenvolvimento de vocês, que é o mais importante. Lembrando que um vírus não pode nos parar. Nós vamos usar a tecnologia ao nosso favor, tá? Um beijo grande, que saudade de vocês. A tia ama cada um.